Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Me chamo o professor Pablo Bahia, do Instituto Federal. Hoje a nossa aula vai ser sobre a administração dos estoques, KPI mais especificamente, curva ABC. E isso aqui é um trabalho desenvolvido nesse período de pandemia, EAD, né, à distância, e que nós fomos convidados para trabalhar um conteúdo em determinada turma. E o conteúdo escolhido na disciplina de gestão rural foi sobre administração de materiais e estoques, mais especificamente um dos KPIs chamado curva ABC, a importância dele, para que serve essa ferramenta, como vai ser utilizada a aplicação dessa ferramenta com o uso do Excel na prática e algumas atividades que vão envolver esse conteúdo. Bem, inicialmente eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda, né? Eu tenho mais ou menos 17 anos de educação, trabalhei durante muito tempo em faculdades privadas de Belém do Pará, dentre elas várias faculdades e centros universitários, Centro Universitário do Pará, o CESUPA, por onde eu me formei e fiquei mais 5 anos como docente, depois mais em torno de 14 anos na Faculdade Ideal, onde eu fui aluno no colégio, depois fui professor da faculdade, depois o grupo DeVry comprou a Faculdade Ideal, ainda fiquei mais um ano no grupo DeVry, e em janeiro de 2016 eu comecei a minha carreira no Instituto Federal do Pará, através de um concurso público. Então, eu sou bacharel em administração, tenho especialização em docência, na verdade 3 especializações nessa área, ou áreas afins, e o mestrado na área de economia. Então, a gente vai trabalhar hoje com a disciplina de gestão rural, com esse indicador, ok? Bem, aqui é a apresentação que eu acabei de fazer. Eu faço também a avaliação de forma DOC, né, para o Ministério da Educação do MEC, desde 2010, então já tem 10 anos que eu faço parte do INEP como avaliador, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, eu gosto de citar muito essa frase de Confúcio. Ele fala o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu só me lembro. Mas o que eu faço, eu entendo. E olha, em 551 a.C., Confúcio já falava isso. Significa que a gente tem que ter metodologias ativas e ferramentas práticas para que a gente possa fixar o conteúdo. Ah, professor, mas isso está muito vago. Tem algum estudo que comprove isso? Tem um estudo que comprove isso. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, em 1997, que levantou esses indicadores associados às funções, né, do sentido. Então, nós temos read, de leitura, hear, de audição, see, de visão, e say, de fazer. Então, o que ele diz? Que 10% do teu conteúdo, se você só lê esse conteúdo, você retém. Se você escuta, você só retém 20%. Se você apenas vê películas, vídeos, etc., você retém 30%. Mas se você começa a associar esses indicadores, escutar e ver, 50%, aqui, ó. Ler, falar e fazer, você retém mais de 90% do seu conteúdo. É isso que nós vamos fazer. Você vai ter aqui uma videoaula apresentando o nosso conteúdo, falando rapidamente de logística, rapidamente de administração de materiais, rapidamente de estoques, para a gente chegar no item que faz parte da gestão dos estoques, chamados KPI, curva ABC, como indicador. Tá bom? Então, bem rapidamente, a gente pode falar que a logística é a única fronteira do conhecimento ainda inexplorada pelo homem. Na verdade, já foi mais inexplorada. Quem falou isso foi o nosso guru da administração, chamado Peter Drucker, na época. E o Percival Bargado Júnior ratificou, dizendo: então, se é tão inexplorada, onde estamos? Quais os nossos limites? E aqui, propositalmente, essa imagem é multimodal, né? Tem a ferrovia, tem a hidrovia, enfim, só faltou o modal aeroviário aqui. Bem, Sun Tzu, na Arte da Guerra, ele falava, em uma das suas passagens, para quem não leu esse livro eu indico, muito bom, ele falava que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, também vai ter uma derrota. Mas, se você não conhece nem o inimigo e nem você mesmo,
perderá todas as batalhas. O que o Sun Tzu quer dizer com isso? Que você, no mercado competitivo, tem que conhecer muito bem o seu negócio, mas também tem que conhecer muito bem o negócio do seu concorrente, para que você possa tomar decisões mais assertivas. E as decisões mais assertivas são aquelas que você usa o PDCA, Plan, Do, Check, Action, que você planeja, que você organiza, que você controla e que você executa. E nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos dar ferramentas para que você possa ter indicadores e a partir desses indicadores você vai tomar uma decisão mais assertiva, fruto de planejamento, organização, execução e controle de monitoramento desse processo. O que é a logística? A logística é um termo bélico, né? Na época ela designava apenas agilidade de tropa, deslocamento, munições. Ela partiu lá da Grécia Antiga. O primeiro livro foi o da Guerra, de Calvon, né? Ele era comandante-chefe do exército de Frederico da Prússia. E ele teve uma importância muito grande na Segunda Guerra Mundial. Então imagine a logística de transportar pessoas, equipamentos, alimentação, munição em uma proporção de uma guerra, né? Quantos vão morrer, quantos vão se alimentar, como é que vai ter a munição para o dia seguinte? E isso aí foi o primeiro cenário. Então, enquanto os americanos já estudavam logística na cadeira de Harvard, em 1950, o Brasil só veio ouvir sobre esse termo na década de 80 com o livro Basic Logistics. E quando chegou no Brasil, chegou com o nome de distribuição física. Então, para o Brasil, levar um produto de um lugar para o outro era fazer logística. Então, não se entendia ainda o que era administração de materiais, o que eram os estoques, o que era distribuição física através das modalidades de transportes, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário, dutoviário, agora o novo infoviário, enfim, não tinha noção de tudo isso. 30 anos de atraso foi que a gente começou a ouvir com um cara chamado Ronald H. Ballou. Ele falava que a logística é o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, com o menor custo total possível. Então, foi o primeiro autor a discutir isso com o nome de distribuição física na década de 80. Bem, nesse cenário, olha aqui, ó, a ciência de fazer chegar o material certo na quantidade certa, só faltou colocar o autor, foi o Ronald H. Ballou que falou isso. Muito bem. Dito isso, entre os estoques, qual é o papel dos estoques? Qual é a função dos estoques? A função dos estoques é maximizar o efeito lubrificante, né, no feedback das vendas. Então, por exemplo, é bom ter muito ou ter pouco estoque? Depende. Para que você possa tomar uma decisão, tem dois cenários aí. Se você comprar muito, você barganha preço, mas você pode ter um capital imobilizado muito grande e você fica sem ativo circulante para novos investimentos. Se você comprar pouco, várias compras pequenas, você vai acabar tendo vários fretes, você vai acabar não barganhando preço, não vai ter preço para revenda e pode faltar o produto, porque você está trabalhando com just in time, que é uma técnica que diz que você tem que ter o produto certo na hora certa, com a minimização de custo e desperdício. Então, você tem que ter o menor desperdício possível, né? E aí, a maior função desses estoques é ser um amortecedor. Ele vai justamente regular para que você possa usar quando necessário, se precisar, ou estocar para uma possível negociação futura, se esse estoque for viável, se não for perecível, se tiver influência da sazonalidade, mas são temas para a gente discutir depois. Aqui são algumas imagens que mostram uma parte da armazenagem, de galpões, de armazéns, com empilhadeiras, com estrutura porta-pallets, enfim, cenários de gestão dos estoques. Nesse cenário que você está vendo aqui, é que a gente, aqui a parte portuária de containers, né? Nesse cenário que você está visualizando aqui, é que a gente vai tomar a decisão quanto nós devemos pedir, muito lotes grandes ou várias compras pequenas, que é o que nós discutimos há pouco ali, falando da importância dos estoques e que os dois têm vantagem e desvantagem. Nesse cenário entra Vilfredo Pareto. Ele era economista, ainda no século XVIII, ele falou da relação renda e riqueza de uma nação, em que muitos têm pouco e poucos têm muito, e chamou essa relação de relação 80-20. 80% das pessoas detinham pouco da renda, 20%, e 20% das pessoas detinham muito da renda, 80%. Por isso foi uma relação 80-20. Nessa relação 80-20, ele classificou em níveis, né, de classe. Mas antes de classificar em níveis A, B e C, ele falou que a melhoria nesse processo dá base para a tomada de decisão. Então, o meio da curva BC, que é um custeio baseado em atividade, ele vem ganhando muita importância por profissionais, acadêmicos, pesquisadores,
pela possibilidade que ele oferece de se aperfeiçoar, de tomar uma decisão assertiva. A data exata foi 1897, perdão, então é século XIX, perdão. Bem, e aí quando você faz isso e divide em níveis de classe, você considera o item A o mais importante, o item B de importância moderada e o item C menos importante. E você cria critérios para isso. Os critérios em percentuais, qual a importância de cada classe. E aí a gente vai ver no segundo momento, quando a gente for trabalhar a parte prática com o uso da ferramenta Excel, para que você possa montar esse gráfico aqui. Vamos fazer uma leitura rápida desse gráfico. Aqui nós temos os itens de E a H. Normalmente esses itens são classificados de forma decrescente, do maior para o menor, ou seja, do que tem mais importância para o que tem menos importância. E aqui do lado esquerdo, você tem, eu chamo de eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Lembram disso na época de ensino médio, né? O pessoal fala, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Olha aí, dá para usar aqui. Então, no eixo das abscissas, nós temos e das ordenadas, nós temos de um lado os percentuais, aqui, ó, de 10% a 100%, e aqui embaixo os itens de maior ou menor importância. Então, você pode ver que o item E equivale a 31% de tudo que é consumido ou vendido na empresa. Então, é um item muito importante. Se ele faltar, o impacto é de 30%. Diferente do item H aqui, ó, que é menos de 1%. Deixa eu voltar aqui. Que é menos de 1%. Então, se o item H faltar, concorda comigo que não vai fazer muita diferença financeiramente para a minha empresa? Se ele faltar, eu não vou deixar de vender o item H, porém, eu não vou ter muito impacto. Mas se o item E faltar, eu vou perder 30% do meu faturamento. E se o item E mais o F faltarem 57,04%, eu perco 50% do meu faturamento porque eu deixei esses dois itens faltarem ou porque eu não tinha esse item no estoque. Então, se eu decidir comprar pouco just in time, somente por demanda, surgiu uma demanda e eu compro ou fabrico para depois entregar, pode ser que ele falte, pode ser que a demanda aumente e eu fico com uma perda de 57%. A gente vai discutir isso lá na frente. A ideia central aqui hoje era você entender que a logística é algo macro, a administração de materiais faz parte da logística, a gestão dos estoques está dentro da administração de materiais e a curva ABC é um indicador de vários que nós temos para tomada de decisão, é um KPI. Por que KPI? Key Performance Indication, um indicador chave de performance, um indicador de desempenho para você tomar uma decisão. Então, a logística tem que ser vista de forma integrada. Vocês podem ver aqui de um lado os fornecedores, do outro lado os clientes, e aqui no meio toda a parte de manufatura, distribuição, aí você tem o suprimento, a produção, o varejo, o ponto de venda, e é todo esse cenário aí que a gente vai trabalhar nas aulas posteriores. Então, de forma geral, é isso. Vamos trabalhar a curva ABC. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender de forma mais ampla e a partir de agora a gente vai trabalhar os itens mais especificamente de como construir a curva ABC utilizando a ferramenta do Excel. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima!